O 14º dia. A presença de Deus enlevou-me por longo tempo, mas, no 14º dia, a fome, a sede e o ardor intenso em meus olhos tornaram-se excessivos. Era claro que eu estava morrendo. Eu me sentia desligado de tudo. Então, é assim que se morre, eu pensei. A qualquer minuto verei a Cristo. O guarda percebeu que alguma coisa estava acontecendo e saiu correndo, tendo voltado com um médico. O médico olhou para mim e disse ao oficial: "Este homem está morrendo." Suas vozes pareciam vir de longe. Evidentemente, não estavam preparados para deixar-me morrer, porque senti que estavam me levando para algum lugar. O que deve ter sido 1 hora depois, voltei à consciência, em minha cela. A julgar pelo olhar de horror, estampado na face de Ptsoni, penso que minha aparência era horrível. Eu não podia mover-me. Minhas pernas estavam inchadas como as de um elefante. Meus lábios estavam rachados e sangravam. Meus olhos eram profundos buracos negros na cabeça, e as pupilas estavam vermelhas como o fogo. Durante 1 semana não pude focalizar os olhos nem usá-los adequadamente. Quando a consciência retornou lentamente, Ptsoni me disse em que data estávamos. Eu não podia acreditar. Eu estivera de pé, sem alimentos e sem água por 14 dias. Não posso explicar como aquilo fora possível. Mais tarde, naquele mesmo dia, trouxeram-me alimentos e água e me permitiram descansar. Em meio a muita dor, meu colega de cela ajudou-me a levantar minhas imensas pernas inchadas, amparando-as contra a parede, para que o sangue diminuísse a pressão. Caí em profundo sono e pensei que o pior já tinha passado. Mas não tinha. Na noite seguinte, depois da meia-noite, fui chamado outra vez ao andar térreo, para ser interrogado, dessa vez por um oficial de nome Elias. Havia 4 ou 5 homens esperando por mim, na sala. Quando entrei, fui recebido com zombaria, escárnio e humilhações. Então, começaram a esmurrar-me. Rodei pelo cômodo e caí. Fui levantado do chão e esmurrado novamente. É óbvio que eles tinham resolvido adicionar mais torturas físicas à tortura mental. Durante todas essas coisas, permaneci em silêncio. Embora eu tivesse adquirido um pouco de forças, com o descanso, ainda estava muito fraco, e o menor empurrão me fazia cair. Não me batiam severamente, pois isso me teria feito cair inconsciente. Finalmente, ele descarregou sua pistola, segurou-me pelo colarinho e foi me puxando para o corredor. Eu sangrava profusamente no nariz. O ambiente estava escuro como carvão. Ele foi me empurrando à sua frente até o fim do corredor, onde havia uma pequena luz que brilhava. Elias mantinha a sua pistola pressionada contra as minhas costas em todo o tempo. Quando chegamos na luz, ele gritou: "Pare! Fique de frente para a parede." Fiquei na posição habitual, observando respingos de sangue e perfurações do impacto das balas no reboco da parede. É óbvio que o escuro fundo daquele corredor subterrâneo era o lugar onde muitos tinham encontrado a morte. Elias apagou a luz. Estava frio e muito escuro. A morte pairava pesadamente na atmosfera opressiva. Elias pressionou a pistola na parte de trás de meu pescoço. "Popov", ele disse, "já toleramos bastante a sua teimosia. Esta é a sua última noite. Você terá de morrer devido à sua obstinação por se recusar a confessar sua espionagem."
Estou lhe dando a última oportunidade. Enquanto eu conto até 5, você poderá pensar de novo e confessar que é um espião. Se você for sensato, viverá, mas, se não, atirarei ao contar 5. Eu estava certo de que ele atiraria em mim, pois milhares haviam sido mortos a tiros na Casa Branca da DS, antes de mim. Eu sabia que aquela gente cumpria suas ameaças. O pensamento da morte como uma ponte para a eternidade relampejou em minha mente. Eu veria a Jesus. Eu estava certo de que aquele tormento infernal logo acabaria. Era como se a eternidade já estivesse começando para mim e restasse apenas a formalidade da morte. Mentalmente, eu estava preparado e já me achava com Cristo. Agora esperava somente que o tiro ecoasse, e eu seria levado ao céu, nas asas dos anjos, para Jesus, meu Salvador. Havia um imenso anseio no coração por aquele magnificente momento em que eu veria Jesus. Quão atraente tudo aquilo era para mim! Toda aquela tortura terminada. Ver a Jesus. Estar com Cristo. Muitas pessoas não gostam de pensar sobre a morte. Temem e tremem diante dessa palavra, porquanto encaram a morte como uma figura terrivelmente negra. Porque as pessoas temem a morte? Primeiramente, porque não creem em Deus. Para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador, a morte é a mais terrível das experiências. As pessoas temem a morte porque não têm certeza de sua salvação. Seu pecado as torna cônscias de que terão de prestar contas após a morte. No entanto, para aquele que crê em Jesus e está certo de sua fé e de sua salvação, por meio do sangue purificador de Cristo, não existe morte. Não cremos na morte porque ela não existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em João 11:26, Jesus disse a Marta, irmã do falecido Lázaro: todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Em seguida, dirigiu a Marta uma notável pergunta: crês isto? Se existe uma certeza neste mundo incerto, esta certeza é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus nunca passará. Até aquele momento eu não imaginava como seria a morte. Contudo, para mim a morte não era um espectro obscuro, e sim um anjo que viria libertar-me. Para mim a morte não parece escura e repugnante. Pelo contrário, é cheia de luz e alegria, visto que Apocalipse 14:13 nos diz: bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. E Salmos 116:15 nos diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Verdadeiramente, para aqueles que são salvos, a morte não somente é um portal para os céus, mas também um arco de triunfo pelo qual marchamos com alegria triunfante e um cântico glorioso. Eles começou a contar vagarosamente, fazendo uma longa pausa entre cada número, para dar-me chance de gaguejar a minha confissão. 1. Uma longa pausa. 2. Outra longa pausa. 3. Ele contava muito demoradamente, pressionando, em todo o tempo, a pistola em minha cabeça, para que eu pudesse senti-la. Ele acreditava que a morte me assustaria. Mas ele não podia ver o que acontecia dentro de mim. Não sabia que eu estava aguardando o momento em que eu veria o meu mestre, a quem eu amava mais do que qualquer outra coisa, a quem eu servia e a respeito de quem eu havia pregado. Quando ele continuou com um longo e arrastado que o aterrou, algo quase inacreditável aconteceu.
O Espírito Santo desceu sobre mim em maior medida do que antes. Aconteceu comigo o mesmo que aconteceu com Gideão, relatado em Juízes 6:34. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. E tornei-me tão corajoso quanto Gideão, e tão forte como Sansão. Não me considero um homem corajoso, mas o Deus de Gideão é o meu Deus. Ele estava comigo naquele escuro corredor. Elias fez uma pausa, depois de haver contado até 4, mas fez uma pausa longa demais para mim. Ouvi uma voz que vinha de dentro de mim, sem temor, forte, exigente. Gritava: não espere, não espere. Atire, direto na cabeça. Elias deu um salto para trás, tomado de pânico e terror. Ele nunca esperara aquilo, nem eu tinha esperado. Ele não conseguia entender, nem eu, de onde me viera aquela força. Eu estava tão fraco e debilitado que dificilmente podia andar. Elias, porém, ficou ainda mais surpreso do que eu. Eu me preparei para receber o tiro, mas, em vez disso, recebi uma pancada seca contra a parte de trás do crânio. Naquele momento fugaz, antes que a inconsciência tomasse conta de mim, percebi que Elias apenas tentara me enganar, para arrancar uma confissão, e não quisera realmente matar-me. Uma dor de desapontamento, tão real quanto a dor física, brotou em meu coração, uma dor muito maior do que a dor que rachava a minha cabeça. Fiquei profundamente, profundamente desapontado. Estava pronto para enfrentar a morte, porém ainda me encontrava nesta vida, tão pronto para encontrar-me com Cristo, mas ainda estava com Elias. Porque a morte me fora negada. Antes de a inconsciência toldar-me os sentidos, clamei no profundo de meu coração: Deus, fui fiel até a morte, mas ela não veio. Fui levado de volta à cela, onde me jogaram, inconsciente. Quando acordei, Tsone havia me empurrado contra a parede e estava enxugando o sangue que escorria atrás de minha cabeça. Ter estado tão perto de Deus e despertar em uma cela da DS. Isso foi um desapontamento esmagador. Mas consegui balbuciar uma oração: Senhor, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Caí em profundo e demorado sono. Mais tarde, a porta da cela foi aberta e um novo prisioneiro ali colocado. Sentou-se em um canto da cela, como se estivesse envergonhado, e não disse uma palavra sequer. Gradualmente, tornou-se mais conversador. Disse que seu nome era Nikolai Gampchev, que servira por muitos anos na guarda do Palácio Real de nosso anterior rei Boris e que fora detido sob a acusação de ser monarquista e haver tomado parte em conspirações. Tsone suspeitou dele, mas eu, em minha credulidade, e ainda sofrendo dos espancamentos, acreditei em todas as declarações de Nikolai como verdadeiras. Mais tarde, fiquei sabendo que aquele homem fora colocado em nossa cela para espionar Tsone e a mim. Pouco tempo depois, Tsone foi retirado da cela. Um ano mais tarde, encontrei-o novamente em outra prisão. Ele me contou que Nikolai fora aos líderes e disse que Tsone lhe parecia esperto e desconfiara dele. Por isso, os líderes deveriam tirar Tsone da cela, a fim de que ele, Nikolai, continuasse seu trabalho de tentar quebrantar-me. Nikolai e eu ficamos sozinhos na cela. Ele conseguiu muitas informações a meu respeito, informações que, em minha inocência, lhe dei.
Mais tarde, fiquei sabendo que colegas da prisão eram obrigados a espionar seus companheiros de celas, por meio de ameaças de dano a seus familiares. Depois, percebi que a aparência desanimada de Nikolai, quando o vi pela primeira vez, era de vergonha. Mas a polícia secreta aprendia rapidamente quais eram os pontos mais vulneráveis de um prisioneiro, seus filhos, sua esposa, por exemplo. E usava essa arma sem misericórdia. O trabalho de Nikolai consistia em descobrir o meu ponto vulnerável. Não tardou em descobri-lo. Naturalmente, era minha esposa e meus filhos. Eu me sentia extremamente preocupado a respeito deles. Ruth estava sozinha, com 2 bebês para alimentar e cuidar, e eu estava incapacitado de ajudá-la. No entanto, até aqueles informantes que conheci na prisão e que ocasionalmente me causaram tanto castigo, eu procurava amar e compreender, ao invés de odiar. Eles também eram vítimas, tal como eu. Era comovente o fato de que os prisioneiros tentavam frequentemente falar com dureza sobre sua esposa e seus filhos, para que a polícia secreta imaginasse que não se importavam com os familiares, deixando-os, assim, em paz e sem danos. Muitas vezes, ouvi homens amaldiçoando sua esposa e seus filhos, como quem não se importava com eles. Em seguida, tais homens se voltavam, ocultavam o rosto entre as mãos e choravam em soluços. Os informantes não se encontravam somente onde campanhas sistemáticas eram planejadas, como aquela que fizeram contra mim. Estavam em todos os lugares: prisões, acampamentos, casas, empresas e igrejas. A fim de melhorar sua situação nas prisões e aliviar os próprios sofrimentos, muitos prisioneiros se ofereciam para tornarem-se informantes. Os comunistas não dormem tranquilos, enquanto não sabem a respeito de todos o que as pessoas pensam sobre eles ou o que dizem sobre eles. Consequentemente, em toda a Bulgária, dificilmente existia uma cela, um quarteirão, uma empresa ou uma igreja sem um informante que denunciasse tudo o que era dito. Isto é tão ruim hoje como o foi naqueles dias.